Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi tranquilo, né? Que bom. Da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem um recadinho para vocês, certo? Sempre esteja em um lugar calmo, tranquilo, ventilado, arejado, iluminado, para que vocês possam se concentrar na aula de vocês, a aula que vai ser ministrada hoje com vocês, certo? Tenham sempre perto de vocês o livro, o estojo contendo lápis, borracha, caderno, os materiais escolares que vocês vão utilizar para aquela aula. O caderno para vocês anotarem é algo que vocês considerem importante. E o livro que nós vamos trabalhar hoje é o de português, certo? Eu quero que vocês, junto comigo, acompanhem nossa aula no nosso livro. Vocês vão pegar o livrinho de vocês antes e vamos abrir no texto do livro de vocês que fala sobre história em quadrinho, mangá, certo? No livro de vocês está na página 131, e que é uma história em quadrinho, certo? Que nós vamos falar hoje. História em quadrinho. A história em quadrinho são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagens e textos. Sua definição varia entre a arte sequencial, narrativa figurada, e a literatura ilustrada. O que é uma história em quadrinho? Toda história em quadrinho, ela tem uma narrativa, certo? E uma arte sequencial em cima daquela narrativa. Então, a principal característica de uma história em quadrinhos são as imagens baseadas na história que está sendo contada. As características delas são balões de vários tipos e formas que mostram o diálogo dos personagens ou ideias. Toda história em quadrinhos, ela vem baseado em balões, que são os diálogos que os personagens da história em quadrinhos está falando. E outra, toda história em quadrinho, ela precisa ter uma arte, ela precisa de personagem, que é em cima daquela personagem que vai surgir a fala. Possui os elementos básicos como narrativa, tais como o personagem, o enredo, o lugar, o tempo e o desfecho. O que é? As personagens são as pessoas que estão participando da história. O enredo é o que você vai contar da história, o lugar onde está acontecendo a história, o tempo que se passa essa história, e o desfecho é o que vai ocorrer durante esse diálogo. E, sequencialmente, as imagens que montam a cena. Então, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu quero demonstrar, eu vou demonstrando através da linguagem, da narrativa e das imagens. A tia mostrou aqui uma história de quadrinho que é muito conhecida entre a gente, são a Turma da Mônica, né? Que a maioria das histórias, aliás, todas as histórias dos gibis são denominadas história em quadrinhos. Por que quadrinho? Porque é em formato de quadros, e dentro desses quadros você vai criando a história, e essa história, em cima da história que você vai criar, você vai fazer o desenho da personagem relatando e demonstrando o que você está vivenciando, o que você está narrando. E nós vamos estudar a classificação dos substantivos. O substantivo ele pode se classificar em simples composto, primitivo derivado, concreto e abstrato. Quando é que o substantivo é simples? Quando ele é formado de uma única palavra, certo? Substantivo composto, ele é formado de duas palavras, podendo ser com hífen ou sem hífen, certo? Os substantivos compostos, ele pode vir acompanhado com hífen e pode vir também acompanhado sem hífen. Quando eu digo a palavra girassol, é um substantivo composto, porque é composto por duas palavras, gira mais sol. Passatempo, não precisou de hífen, é uma palavra composta sem hífen, que ela é composta pela palavra passo mais tempo. Como é que eu posso formar, tia? Como é que eu sei que a palavra vai vir acompanhada de hífen? Guarda-roupa, ele vem acompanhado de hífen. Então, palavra, o substantivo simples é formado por uma palavra. Substantivo composto é formado por duas palavras. Vamos falar do substantivo primitivo, derivado, concreto e abstrato. Substantivo primitivo e derivado. Quando é que eu sei que o substantivo é primitivo?
são aqueles que dão origem a outro substantivo. Que através desse substantivo eu posso originar outra palavra, certo? Terra, pedra, lápis, livro, ferro, bola, casa. Então, dessas palavras primitivas, eu posso formar uma nova palavra. Substantivo e derivado são aquelas que são formadas de outro substantivo. É formada por um substantivo primitivo. Já está dizendo primitivo, primeiro, é a origem da palavra. É quando eu dou a origem dessa palavra, eu posso formar outras palavras. E o substantivo abstrato são aquelas que são formadas de outro substantivo, de uma palavra primitiva, de um substantivo primitivo, eu formo o derivado. Eu coloquei aqui, não botei exemplo de primitivo, terra. Eu formei uma nova palavra em cima da palavra terra. Terreiro, terreno. Em cima de pedra, pedreiro, pedrada. Lápis, lapiseira, lapisinho. Livro, livraria, livreiro. Ferro, ferreiro, ferradura. Então, em cima da palavra primitiva, eu criei novas palavras. Substantivo concreto e abstrato. O que é substantivo abstrato? É aquilo que eu não pego? Será? Pode ser. Substantivo abstrato é aquilo que eu não posso ver? Lógico, abstrato, você não vê. Mas o que é substantivo abstrato? É aquele que nomeia seres de existência própria. Esses são os seres que nomeiam de existência própria. Nome da ação do verbo. Quando é que eu sei que o substantivo é abstrato? Quando ele está dando um nome à ação do verbo. Quando eu digo assim, abraço é o nome do verbo, da ação do verbo abraçar. Beijo é o nome da ação do verbo beijar. Luta é a ação do nome do verbo lutar. Quando é que eu sei que o substantivo é abstrato? Quando ele estiver dentro dessa lista que a tia está mostrando. Aí eu sei que ele é abstrato. Quando é que ele é abstrato? Regra 1, nome da ação do verbo. Quando é o nome da ação daquele verbo que está sendo praticado, ele é um substantivo abstrato. Nome de característica. Quando eu digo assim, o menino é belo. Belo é a característica. O que é que vem do belo? A beleza. Então, a beleza é a característica do adjetivo, certo? Quando eu dou um nome, uma característica, ele é um substantivo abstrato. Quando é que ele é o substantivo abstrato? Novamente, tia. Quando eu tenho ideia, dou nome ao sentimento. Amor. Ai, eu amo aquela menina mora... Tem aquele amor no coração. Ou, ai, que saudade. Saudade você sente, mas não vê. Não é isso? Amor você sente, mas não vê. Carinho você sente, mas não vê. Então, tudo que der nome a um sentimento é um substantivo abstrato. Fenômeno da natureza, não como o verbo. Trovão é um fenômeno da natureza. Ventania é um fenômeno da natureza. Ensolarado é um fenômeno da natureza. Então, tudo que relaciona, não o verbo ensolarar, não o verbo chover, não o verbo trovejar, o fenômeno em si da natureza. E eventos. Quando você é convidado, é tudo que aquilo que você é convidado. Eventos é tudo aquilo que você é convidado. É um substantivo abstrato. Quando eu falo, fui convidado para um churrasco. Eu estou sendo convidada para um evento. Agora, quando eu falo em churrasco, em relação àquela churrasqueira, eu estou me referindo que a carne está pegando fogo. Então, não é. Então, quais são as 5 dicas? Nome do verbo, nome da ação do verbo. Não é o verbo em si, é a ação que o verbo está praticando. Quando eu falo abraço, eu estou me referindo ao nome do verbo abraçar, a ação do verbo abraçar.
eu recebo um abraço, vem do verbo abraçar, é uma ação do verbo abraçar. Nome da característica, beleza, belo. Nome de um sentimento, amor, carinho, atenção, respeito. Então, é tudo aquilo que você sente, mas não vê. Fenômeno da natureza, trovão, relâmpago, tudo que é relacionado a um fenômeno da natureza, não o verbo, a ação do verbo que é o fenômeno da natureza, mas o nome do fenômeno, certo? Não é o verbo do fenômeno, é o nome do fenômeno. E eventos é tudo aquilo que você foi convidado. Substantivo concreto é aquele que nomeia objetos e seres, reais ou não reais, que não depende de outra coisa para existir. Deus depende de alguém para existir? Não, tanto faz ele sem maiúsculo como minúsculo, ele não depende. Então, quando é que o substantivo é concreto? Quando ele nomeia objetos e seres reais e não reais, que ele não depende de outra coisa para existir. Cadeira, ela depende de outra coisa para existir? Não, é uma cadeira. Árvore. Tia, bruxa. Bruxa, ela é um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto? É um substantivo concreto. Ela não depende de outra coisa para existir. Fadas é um ser imaginário, mas elas existem? Aí a tia pergunta. Então, tudo aquilo que nomeia um objeto que é de seres que eles tanto pode ser real como não reais, ele não depende do outro, ele é um substantivo concreto. Agora a gente vai dar uma puladinha para a ortografia. A tia falou sobre a história em quadrinhos, que a história em quadrinhos elas precisam de uma narrativa, do lugar, do tempo e de imagens, para elas serem elaboradas, né? Isso, através das imagens, você vai elaborar um contexto. A tia falou na parte de gramática as classificações do substantivo. O substantivo pode ser classificado como simples, que é só um substantivo, é uma palavra única. Composto, que é formado por duas palavras, com if ou sem if. Os primitivos, que dão origem a uma nova palavra. Os derivados, que é originado de uma palavra primitiva. Os abstratos, o substantivo abstrato, que são relacionados a fatos que você sente, mas não vê. E tem 5 listinhas, que a tia mostrou para vocês, as 5 listinhas. Que o que é substantivo abstrato é aquele que nomeia seres de existência própria. Tem 5 listrinhas que são o nome da ação do verbo, o nome da característica do verbo, o nome das características, o nome dos sentimentos, o nome do fenômeno da natureza e eventos. Como é que eu sei que o substantivo é abstrato? Novamente, a tia vai voltar a explicar. Quando ele estiver dentro dessas 5 listas, quando ele nomeia seres de existência própria e ele estiver dentro dessas 5 listas, o nome da ação do verbo não é do verbo, é a ação que o verbo está praticando. 2, nome da característica. Não é a característica, é o nome da característica. Beleza. Vem da onde? Da característica de quê? O belo vem da beleza, é o nome da característica. Beleza, lindeza. Então, o nome que você dá, característica, ele é um substantivo abstrato. Sentimento, amor, raiva, dor, saudade. Fenômeno da natureza, não o verbo, não o que está exprimindo a ação ou fenômeno da natureza, mas e se o nome do fenômeno. Trovão, relâmpago, ventania. Então, é o nome do fenômeno, é um substantivo abstrato. E eventos, é tudo o que é eventos, é tudo aquilo que você for convidado. Se tudo aquilo que você for convidado e for um evento, é um substantivo abstrato.
E concreto é aquele que nomeia objetos e seres reais e não reais, que ele não depende de ninguém para existir. Deus, cadeiras são elementos que não dependem de outro ser para poder existir. Certo? Agora a tia vai falar sobre ortografia. Como é que nós podemos usar em domicílio e a domicílio. Como é que eu posso usar? Qual é a regrinha mais básica que eu posso usar o em domicílio? Essa expressão é usada com verbos como entregar, dar e fazer. Quando você vai entregar, dar ou fazer alguma coisa, você utiliza em domicílio, certo? Dou aula em escola particular, então eu estou doando. Quando eu vou expressar uma ação do verbo, que ela seja de entrega, seja de dar e seja de fazer, eu utilizo em domicílio. Eu só utilizo a domicílio quando a expressão é usada com o verbo que dão a impressão de movimento. A em domicílio quando é a expressão que o verbo é usado de entrega, de doar e de fazer. E a domicílio quando ele dá ideia de movimento, levantar, mandar, enviar, quando dá a impressão de movimentar alguma coisa. Desde a fundação, sempre enviamos a domicílio nossos produtos. Então, sempre levo, sempre envio. Quando você fala em enviar, mandar e levar, você utiliza a domicílio. Quando você expressa uma entrega, uma doação e fazer alguma coisa, você utiliza em domicílio, certo? Aqui a tia termina a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Querendo rever essas aulas, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Revejam quantas vezes vocês quiserem essa aula. Revejam, vão no livro, dê uma olhadinha, faça as atividades, responda todo o conteúdo. Querendo tirar mais, tia, eu quero aprofundar mais nesse estudo. Você mesmo pode criar questões com substantivos, seja ele do seu gênero, número, grau, masculino, feminino, como a tia falou, gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, grau, aumentativo e diminutivo, substantivos, simples, compostos, primitivo, derivados, concreto e abstrato. Vocês querendo fazer, criar, mesmo para aprofundar mais o estudo de vocês, vocês podem pegar o caderninho de vocês, fazer umas questões em cima do conteúdo que foi ministrado, em cima do conteúdo que vocês aprenderam. Espero que vocês tenham hoje tido mais um conhecimento. Então, cuide-se. Um grande beijo para que a gente possa matar mais rápido a nossa saudade. Então, nos ajude-se, se cuide-se, para que a gente possa voltar o mais rápido possível. Beijo no coração e um abraço bem apertado. Até a próxima aula.